Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana, nesse episódio, na verdade, porque já gravamos 1899 e no mesmo final de semana estamos gravando de Endor, né? Vamos comentar aqui sobre essa série, mais uma do universo Star Wars, de onde ninguém esperava nada, veio algo maravilhoso, né? Vamos comentar, vamos entender esse fenômeno aí da Disney Star Wars aí, que ninguém sabe por que essas coisas acontecem. A gente vai conversar um pouquinho, só tá eu e Janus aqui hoje. Boa noite, Janus. Boa noite, Luiz. Vamos comentar, né, sobre o que a gente achou, algumas referências, uma coisa ou outra. E estou animado para a continuação da série, inclusive. Eu já disse aí, eu Ah, sou o Luiz Felipe, apresentador desse programa. E se você quiser ouvir nossos outros episódios sobre filmes, séries e animes, procure aí no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, só buscar lá Nerd Debate. Se nos ouvir pelo Spotify, pelo celular, nos classifique com 5 estrelas. Caso queira mandar um e-mail, mande para contato@nerddebate.com. E nos siga nas redes sociais, no Twitter, Instagram, TikTok, @nerddebate. Janus, me explique por que esse fenômeno das séries onde ninguém espera nada, né? Séries e obras de Star Wars pós-Disney, né? É onde a gente é mais surpreendido. Só pra gente relembrar as obras que tiveram da Disney, né? De filme foi episódio 7, 8, 9, Rogue One e Solo, certo? sim. O que é que o público Fala esperava? aí, né? O que é que o público mais esperava? Tirando a trilogia, nova trilogia 7, 8, 9, o público tinha expectativa das promessas das obras que iam ser filmes, que era aquela seguindo aquela linha de Star Wars Story, né? Que não, a gente não vê muito mais isso nas. Acho que eles desistiram de fazer aquilo daquele jeito. Era um filme do Obi-Wan, um filme do Boba Fett e um filme do Han Solo, né? Aí fizeram Rogue One, fizeram Solo. Solo, vacilo. Boba Fett, vacilo. Obi-Wan foi meio a meio, mas assim, digamos que muita gente criticou. E E Obi-Wan assim, não atingiu a expectativa, né? Porque eles esperavam muito de Obi-Wan, né? Que na era é a fórmula de todos os fracassos de Star Wars. Em tudo que eles planejaram algo que gerou muita hype na galera, não atingiu o resultado esperado. pois É é. só você comparar, tipo, Mandaloriano foi um sucesso, terminou aquela temporada com o anúncio da série do Boba Fett e o povo já ficou logo hypado, né? E é o que aconteceu, muita expectativa e a entrega não foi boa. Pois é. E o que ninguém esperava nada, como você disse, Mandaloriano, porque o pessoal queria Boba Fett na época, teve Mandaloriano. Surpreendeu. Rogue One também, ninguém esperava nada. Surpreendeu. Endor agora, surpreendeu, né? Então, Que é do mesmo deixa de Rogue One, né? Só para deixar claro que já vem com um DNA assim, de acerto, né? Já vem lá de Rogue One. É o e mesmo eu lembro roteirista. quando teve os anúncios da série, Endor foi o que eu disse assim, velho, ninguém pediu por isso aqui. Eu lembro dizendo isso. E fui surpreendido, realmente impressionante, né? Mas lembra uma vez que eu lhe falei que Obi-Wan devia ter sido produzido com o melhor time de roteiristas, o melhor time de diretores. Tipo, era para ter a seleção da Disney para cuidar de Obi-Wan. Ah, eles fizeram a mesma coisa, só que com Endor. Pegaram aquele personagem que era uma tela em branco, entregaram para o mesmo roteirista de Rogue One. Então, aquela história, né? O fruto não tem como cair longe da árvore. Se fosse um outro cara que não tivesse nenhum vínculo com a produção do Rogue One, muito provavelmente também daria errado. Pois é. Então, assim, vamos analisar então os núcleos, né? O núcleo político, que a gente já viu mais ou menos ali também em Obi-Wan com o Bail Organa, mostrando que meio que ele continua exercendo o cargo de senador mesmo com o Império rolando, né? Porque o Senado foi dissolvido lá no episódio 4. Então, ali ele estava fazendo em Obi-Wan, né? Ainda mantendo as aparências, né? Então a gente vê aqui um personagem também mantendo as aparências, que é a Mon Mothma, que é a mesma atriz lá que vem desde o episódio 3, né?
que já tinha vivido a atriz mais nova no Interpretou episódio da personagem. 3, já apareceu em Rogue One, agora retorna aqui em Endor, excelente atriz, inclusive muito bom porque nas outras obras ela não tinha tempo de mostrar algo, né? De Sim. mostrar que veio. E aqui finalmente ela tem um tempo É. de tela maior, né? Ela manda a interpretação da personagem, né? Assim, Pois é. visualmente falando. Mostrando ela com a família, né? Com o marido, com a filha. E ela. E isso é o mais tenso. Ela não conta absolutamente nada pro marido, porque ela desconfia do marido. E ela não conta nada pra Sim. filha, tanto pra proteger a filha, quanto ela percebe que a filha também tá se entregando pra. Tipo assim, a filha é meio conservadora, né? Tanto é que ela tem a filha tá num grupo lá de umas adolescentezinha que dá a entender que é algo é algo conservador mesmo É daquela aquilo ali. cultura. Não, é porque é o seguinte, a filha, aquilo ali são. É como se, vamos dizer assim, é como se fosse uma catequese da religião lá do planeta dela. Então, meio que ela começa a seguir mais as tradições do planeta natal dela. Pois Que é. até a irmã da Momotima acha estranho. Mas aí também tem uma questão assim, que o legal do Endor, e Não, foi não uma só a coisa que irmã, foi. a própria Momófima também não tá curtindo, né? Mas não faz Sim, nada por isso, né? Deixa. ela não está curtindo porque é o fato dela ali já ter entrado naquilo ali. Ela, tipo, a filha aceitou de boas, aparentemente, a filha aceitou de boas aquela proposta de casamento. Foi, Que ela é um até sorriu. casamento Ela gostou. tradicional, né? É. Então, meio que assim, ela, Momótima, não está confortável com aquilo, porque ela sabe que ela está se associando a uma pessoa escusa, né? Que é lá o banqueiro. Ela sabe que aquele cara não é de confiança, mas ela meio que tá usando a filha contra gosto. E eu Só acho que que a é legal filha, como você de disse aí, que é Endor. ligada às tradições, ela gostou. Dá pra Não, e ver. uma A não coisa ser que mudem isso na que próxima Endor deixa temporada, bem né? Mas claro, pelo sorriso dela ali, dá a entender que ela curtiu a ideia, né? porque ali tipo assim, não sei se para o resto do Império, mas você vê que na conversa que ela tem com o banqueiro, para a idade dela, no planeta dela, na cultura dela, ela atinge a maioridade. Isso não quer dizer necessariamente que em Coruscant ela tenha maioridade, entendeu? Eu não sei dizer, né? Mas na tradição lá do planeta dela, ela já é maior de idade a partir daquela idade que ela tem. E uma coisa que eu achei legal, que é o que aparece muito, muito pouco ali em um dos episódios lá do. Não sei se é no 8 ou se é no 9, que é aquele lance que Endor deixa mais claro, que tem uma galera que tá de boas com o Império. Que tem uma casta social que ela se beneficia do Império, da República e tanto faz. Muda quem tá no comando, mas sempre vai ter essa casta social ali alta que se beneficia seja de quem tiver no poder. Então, assim, ali, se eu não me engano, é no episódio 8, que é aquela questão lá daquele lance do cassino, né? É no episódio 8. Aí a gente vê que tem essa galera que vive de apoio. E é referenciado no último episódio aquele lance dos cassinos, né? Aquela conversa que ela tem com o marido dela. Pois é. Então, e ela o tempo todo tá desconfiada, tanto é que o motorista, eu acho que, eu não lembro se a série explicou isso direito, mas coloca como motorista e escuta o tempo todo a conversa dela, né? Quando ela tá Mas ela discutindo já com o sabe que o marido, cara ela tá fala assim, ouvindo. ele fala, né? Fala, ele não tá nos ouvindo, mas estava ouvindo, né? Mas ela sabe que aquele cara é infiltrado do Império. Ah, é do Já quando ela vai Império. na loja do Mutter, e detalhe, ela faz aquela briga ali, encena aquela briga, o marido dela não tá apostando, mas aquela briga ali foi para o cara ter uma ideia, ela jogar uma verde, para os caras desconfiarem que o roubo que ela tem nas contas foi o Aposto. marido que fez com as apostas. Interessante. Naquela história ali, o marido dela é inocente, né?
E ela não conversa com o marido sobre essas coisas porque ela também desconfia que o marido possa, né, não aceitar e estar envolvido com o Império também, mas eu acho que não. Acho que o marido é só um bananão mesmo. É porque é aquela questão de, né, que quem está numa posição de privilégio não quer perder o privilégio. Pois é. Então ela acredita que o marido e a filha dela, não querem perder não estão dispostos a sacrificar esse privilégio ou correr o risco de perder esse privilégio, como ela está correndo, né? Ela e o Lutem, né? E mostra a série também aquela questão que a gente vê no Rogue One, né, dos núcleos da rebelião, né, que são bem separados, assim, as células. Sim. Não tem muita conexão, né? Cada um. Que é um conceito que existe realmente até em Mostrou o alguns Sol grupos de Guerreira, né? terror. Aqui também, a célula dele e tal. Que a célula dele é muito mais atuante há muito tempo, na verdade, né? Desde as Guerras Clônicas ele não dissolveu. Porque, se eu não me engano, isso é até uma coisa que existe em alguns grupos terroristas, que é assim, as células não conhecem o todo. Porque se uma for desbaratada, o todo não é pego, entendeu? Porque ali ainda não está formada a Aliança Rebelde, como a gente vai conhecer lá no episódio 4. É engraçado que é a primeira vez realmente que a obra tá explorando esse lado, porque a gente dá a entender que no episódio 3 já se formou o núcleo duro da Aliança Rebelde, mas não é verdade, né? Então é capaz de a Mon Mothma ainda ter o contato com o Bail Organa como a gente conhece. Talvez na próxima temporada o Organa apareça aí. Não duvido nada. Sim. Né? Eu acredito, inclusive, que a gente só vai ver assim a Aliança Rebelde propriamente dita sendo criada na segunda temporada, porque a gente tem que lembrar que em Rogue One a Aliança Rebelde já existe. Pois é. Pois é. Então a gente tá acompanhando aí a união de alguns líderes, né, da rebelião, inclusive o Lutem. Não sei até que ponto ele vai ser realmente um líder de algo ou ele vai ser. Eu tenho a impressão que ele vai se sacrificar por algo mais na frente. Eu pensei que já ia ser agora. Né? Ele é o cônsul da rebelião. Ele é o cara que tá juntando todo mundo. Todo mundo tem ligação com ele. Vamos pro núcleo dele, né? Porque eu achei interessante que ele vive a vida dupla. Só que no caso, ele é um dono de um antiquário, né? Uma loja ali de raridades. De antiguidades. Tem muito easter egg ali, desde a armadura de Starkiller, a itens Gangans, de coisas Jedi, Holocron, Sith, Holocron Jedi. Tem muita coisa ali. Aham. Ali é o momento do easter egg de Star Wars, né? Eu acho que eles olham assim, vê aí no nosso armazém o que é que tá guardado aí pra gente botar aqui nessa loja aqui. Apareceu até um utensílio lá do Indiana Jones. Pois é, tem coisa com força ali. E eu achei legal porque ele mantém essa aparência lá, né? Que a mulher que cuida da loja dele também é o braço direito dele. Enquanto isso, ele viaja incitando algumas missões, né? Planejando algumas coisas, alguns golpes bem específicos. Que eu acho que aquela questão daquele golpe foi o coração, o início, né, da série ali, para dar uma animada na galera, né? E aquele golpe foi muito legal, acompanhar aquele assalto, né? O haste, né? Então, tipo assim, aquilo ali foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira vitória, vamos dizer, né? Que foi assim, que a galera pôde ver que realmente assim, repercutiu na galáxia toda. Alguém, ou alguém, né? Roubaram o Império. Isso repercutiu em toda a galáxia. Então foi o primeiro grande movimento da Aliança Rebelde, propriamente dita. Antes de existir, mas vamos dizer assim, é como se fosse o Marco Zero. Pois é, que já mostrava ali que o Império estava naquele planeta e que o Império já estava se apossando ali das terras de uma tribo indígena, né? Dá a entender que é algo tipo uma tribo indígena ali daquela região, que tinha suas culturas, né? Ele explica que eles dominaram o planeta e com o tempo eles foram diminuindo a quantidade de pessoas que iam para aquela cerimônia. Tanto é que tem um momento lá que ele diz que geralmente era 15, 20 mil pessoas. E aí com o tempo o Império foi, como ele começa a colocar, né? Colocava bares, coisas assim,
para que as pessoas acabassem perdendo aquela influência mais discreta, né? Começou a facilitar a vida das pessoas, modernizar a vida daquelas pessoas de alguma maneira, e elas acabaram normalmente sem nenhum grande, vamos dizer, sem nenhuma grande opressão do império. Aquelas pessoas meio que foram perdendo o estímulo de praticar aquele ato religioso. E esse que seria, eu acho que a última vez que teria esse. Acho que alguém do Império fala que ia É que ser o plano o deles último. era acabar, porque já tinha bem pouca gente. Pois é, aí é quando acontece o assalto e tem aquela linda chuva de meteoros, né? No céu, é bem legal. Achei bem. Uhum. Uma cena bem bonita, né? Assim, tanto bem animado quanto bem bonita aquela cena lá toda e. E o legal que Endor, ele assim, como você a gente pode dividir ele por arcos, né? Vamos dizer, primeiro o grande arco de Endor é esse lance do assalto. É, Mas a série não depende só daquilo. O legal é que o roteiro, ele tem todo esse plano de fundo, que é essa movimentação dos rebeldes, que ainda não se reconhecem como aliança rebelde, né? E o Luthen meio que vai ter aquele grupo ali que está planejando fazer um assalto, mas precisava de um cara, vamos dizer assim, mais destemido para fazer aquilo ali. E é como quando ele coloca o Endor naquele grupo. Tanto é que o Endor não estava programado para entrar ali, né? Tanto é que tem toda aquela desconfiança, todo aquele desconforto para entrar ali. Mas ali também é bom porque já mostra como mesmo nesses núcleos rebeldes tem vários pontos de vista. Tanto é que tinha um traidor ali no meio deles, né? Não um traidor no sentido de que queria prejudicar o assalto, mas que estava disposto a abandonar todo mundo para ficar com o dinheiro. pois é. O dinheiro todo, ainda tem essa. Porque aquilo ali é pra financiar também Sim. futuras coisas do Lutem, né? Futuros golpes do E Lutem. aí assim, aquela questão que o Endor, assim, mesmo que ele não seja assim, pelo menos até aquele momento, né? Ele não tinha nenhum vínculo com a causa rebelde. Ele ainda tinha assim a sua própria bússola moral, né? Tipo, ele viu que pessoas morreram para conseguir aqueles créditos, né? E quando vem um cara com a proposta de, vamos roubar todo mundo e vamos embora. Ele foi lá e matou o cara sem hesitar. Pois é. Aí o cara que tava escrevendo tipo Manifesto rebelde. um manifesto rebelde, né? Entrega pra ele a parada antes, que é o que morre no médico. E a que Sim, sobrevive, que o Endor salva no final de tudo, né? É a irmã da Mon Mothma. Interessante. sim, a irmã da Momó. Enquanto isso, a própria Mon Mothma, ela serve de uma defensora das minorias no Senado, né? Que ela fica falando, o Império quer acabar com a cultura tal, de tal planeta, não sei o que, e ninguém dá bola pra ela, mas ela mesma disse que faz isso meio que pra manter as aparências também, né? Porque não adianta muito o que ela faz. Não tem muito serventia. Tanto é que quando ela tá Pelo momento aqui, quando ela tá fazendo o discurso, é quando ocorre o assalto lá e todo mundo descobre, a galera começa a ir embora e ela sem saber o que é que tá acontecendo, né? porque até então ali, naquele momento ali, ainda existem muitos planetas que se beneficiam do Império. Tanto planetas como grupos, né, comerciais. Então, meio que o que ela faz é enxugar gelo, né? Ela, quero defender a cultura, quero defender um povo, tal, não sei o quê. Mas para aquele, a maior parte da galáxia, aquilo ali é irrelevante, porque quem dá as ordens agora é Palpatine, né? Pois é. E o Lutem, que pra mim o Stellan Skarsgård dá um show nessa série, e eu acho que ainda vai vir muito mais dele, inclusive mostra como é um desperdício dele na Marvel, né? Ele fez aquele cientista lá que perdeu a importância, virou um maluco lá, e como ele é um grande ator, né? E dá um show aqui nessa Tanto série. que tá em Duna, né? Também. Ele tá em Duna. Ah, ele é o vilão, né? É o Barão. É verdade, é isso mesmo. Ele é muito bom ator e eu gostei muito daquela questão dele que conversa com algumas células, né? Conversa com o Sol Guerreira, incita o Sol Guerreira.
Ele tem um codinome também, né? Inclusive, me explica aí, Janus, que eu não entendi muito bem. Deu a entender que o Império, foi o que eu entendi, o Império conseguiu rastrear alguma coisa que ia ser liderada por ele, pelo Lúten. Não, assim, um episódio antes tinha aquele plano, vamos dizer ia ter uma outra ação de uma outra célula. Aí o Lúten leva a proposta para o Sal Guerreira integrar essa ação. Sendo que o Sal Guerreira não aceita da primeira vez. Certo. Aí o informante diz, olha, já a galera já sabe que vai ter aquilo ali, e aí o cara chega pro Lúten e diz, ou você impede, sendo que o Lúten diz, se eu impedir, o Império vai saber que tem um informante. Então eu prefiro manter o informante e perder aquela célula, mas... É porque eles falam o nome de quem que tá liderando aquela célula, mas eu não lembro se essa pessoa foi apresentada. Ele diz o nome do cara. Ele diz o nome da pessoa que tá liderando. Mas não é o codinome do Lúten. Aí quando o Lúten encontra de novo com o Sal Guerreira quer participar. Não sei até se você percebeu que na base do Sal Guerreira já tem alguns X-Wings. Todos lascados, mas tem. Acho que é uns 2 X-Wings. Sendo que aí o Lúten diz, você não vai porque fulano e tal vai morrer. Quer dizer, a galera vai se entregar. Sendo que o massa do diálogo, desse diálogo entre o Lúten e o Sal Guerreira, é porque o Sal Guerreira faz todo o diálogo assim de uma maneira mais ampla, dizendo, aquela turma lá vai morrer. E o Lúten deixa sempre claro quantas pessoas estão morrendo ali e quem é o líder daquela ação, que vai morrer também. Então, assim, o Lúten sabe que está jogando com a vida daquelas pessoas. Então, assim, ele é o que leva mais ao pé da letra e ele é o mais radical, né? Digamos assim. Eu acho que é com ele que o Endor vai aprender, né? Tanto é que no final... O radical é o Sal Guerreira. Tanto é que o Sal Guerreira, ele é considerado dentro do cânone como um terrorista. Porque ele não quer saber quem ele ataca. O Lúten é o pragmático. Ele, vou matar tal cara pra fazer isso. E vai lá e mata. Tanto é que no plano original dele, ele ia matar o Endor, porque o Endor era uma ponta solta que ele tinha deixado. Né? Porque se pegassem o Endor, iam jogar nele. Inclusive, espero que na próxima temporada aí tenha mais de Sal Guerreira também, porque o ator também é excelente. O Whittaker é muito bom também naquele personagem. Todo o elenco de Endor, mesmo os que aparecem pouco... Sabe quem dubla ele, Janus? É o Yoga, o dublador do Yoga. Dubla o Sal Guerreira. O Bretas. O Bretas. Mas, assim, todo o elenco que tá ali em Endor é muito bom. O Andy Serkis, quando entra, também tá muito bom. Nossa, surpreendente. Não esperava que fossem reutilizar o Serkis em outro personagem. Pronto, vamos lá. A parte do Lúten basicamente é isso, né? E agora, teoricamente, ele vai ser o mentor do Andor, né? Então o Andor que a gente vê em Rogue One já é um cara que tem muitas missões nas costas, a ponto de... Se eu não me engano, ele era o líder daquele grupo, né? Naquela época, no Rogue One. Ele é o que lidera a parada, né? É como se ele fosse, assim... A gente tem que lembrar que Rogue One já começa com o Andor matando um cara, né? Matando um rebelde. Um informante rebelde. Né? Sim. O Rogue One começa logo assim. Andor matando um informante. E até agora o Andor só matou dois oficiais lá porque provocaram ele. Era o jeito, assim. Ele chegou num ponto e ele não queria, né? Ele fez sem querer ali, né? Praticamente. Não, ele reagiu. Tanto é que ele também não hesita em matar os caras. Mas ele não queria. Ele não queria. Os caras é que ele vê a merda que se meteu. Mas assim, hesitar, ele não hesita em executar os caras. E um detalhe aí que a galera não pode nem considerar spoiler é que o Lúten não aparece Rogue One. Então, muito provavelmente, quando a Aliança Rebelde for formada, provavelmente, isso eu tô chutando, né? Provavelmente o Endor, ele vai ser meio que um chefe de espionagem, alguma coisa assim.
Tanto é que praticamente, se a gente for pegar o que o Luthen faz e o começo de Rogue One, basicamente o Endor é o cara que faz os contatos e elimina quem ele... Tanto é que o plano dele também era executar a Erso, né? A Jyn Erso, quando terminasse lá a utilidade dela. O cara chega lá, chega lá e diz que ele tinha que executá-la. Não, e se eu não me engano, o Endor era pra ter sido executado também, né? Tem isso. Eu acho que teve essa ordem aí de aquela mulher que trabalha com o Luthen fala pra a irmã da Mon Mothma, Sim. né, que não pode ter ponta solta. Não, a ideia na série era que o Endor fosse morto. Tanto é que o Luthen nem falou. Só do Endor ver o Luthen lá no planeta dele, em Ferris, ele já deduziu que o cara tinha ido lá pra matar ele. Foi. Tanto é que ele fala, olha, ou você me adota ou você me mata aqui agora, né? É. E foi aí quando o Luthen percebeu que o Endor é uma ferramenta que já está pronta. Por isso que ele não matou o Endor. Ele já viu que todo o potencial que o cara tem. Pois é. O outro núcleo que eu achei assim, eu esperava mais, né, que eu acho que ele também vai ser muito mais desenvolvido, o que faz o Cyril Karn, né, aquele cara que no Sim. início é de um grupo paramilitar ali, tipo uma polícia local, né, daquele Era uma força privada, aquilo ali era uma força privada que gerenciava aquele planeta. que é tirada de circulação por causa daquele erro, né? Acho que eles acabam com aquele grupo, né? No geral, assim. Eles assumem o planeta e cortam o contrato com aquele grupo dele, né? Aí o que acontece? A galera que estava lá no planeta é tudo desbaratado. Você vê, os caras são todos espalhados, né? Tipo aquele cara lá que era tipo o ajudante dele, né? Foi parar em um local de desmanche de naves e tudo mais. Então, assim. Sabe o que eu achei maluco, Janonso? Eu jurava que o caminho a se seguir a partir dali era o Cyril Karn ser recompensado ganhando. Aquela galera que sobreviveu, na verdade. Sendo recompensada, ganhando um título no Império e começando a trabalhar pra Dedra. Mas não foi isso que aconteceu. Ele caiu numa depressão da porra, voltou pra casa com o rabo entre as pernas. A mãe dele. Não, eu achei uma escrotíssima aquela mãe dele que o tempo todo trata ele como uma dor de cabeça, como um fracassado e o tempo todo rejeita ele. Eu acho muito escroto aquela mãe dele. Só que aí a minha decepção foi essa. Eu jurava que ele ia ter alguma função no Império a partir dali, mas não, ele foi demitido, vai pra vala e passa a série toda tentando se provar, né? Ele dizendo que minha teoria está certa, né? Ele cria uma obsessão pelo Endor a ponto dele se pôr em risco, porque se você lembrar, quando ele ganha um emprego lá através lá dos esquemas da mãe dele, ele ganha aquele emprego. Sim. Ele chama a atenção do Império de tanto que ele fica mandando mensagem pra galera dizendo, ó, tem isso aqui pra vocês investigar. Tipo, ele mandou tanta mensagem lá que a galera se incomodou e foi saber o que ele... Foi aí que ele entrou no radar da Ferris não, da moça lá, e ele vai pra aquele interrogatório. Sim. Da Dedra, né? O nome dela. Aí foi quando ele entra naquele círculo dela. Mas não que ele tenha tido. Talvez agora, depois dos eventos que a gente viu no final da temporada, talvez agora a Dedra dê a ele algum tipo de cargo menor. Né? Mas ainda assim, provavelmente essa obsessão dele pelo Endor vai ser usada pelo Império para que meio que ele vai ser tipo um cão de caça, né? Provavelmente ele que vai ficar atrás do Endor o tempo todo na próxima temporada. Sim, tu não achou aquele final com a Dedra meio que um romancezinho forçado, tipo salvando a princesa ou algo assim do tipo? Realmente ele tem algum interesse nela,
Ele criou vamos dizer, esse interesse por ela, né? Você vê que no primeiro momento, quando ele encontra com ela lá na entrada do prédio do Império, meio que ela se sente cercada por ele, né? Perseguida por ele, né? É que ele vira um stalker pode mesmo, né? ser Vai que- na porta do bem trabalho stalker. dela. É. E aí, agora que talvez ela tenha sido salva por ele, né? Meio que aquele lance meio de estresse pós-traumático, né? Ela meio que cria essa imagem dele como o cara que salvou, porque quer queira, quer não, ali ela ia morrer mesmo, a galera ia matar ela, não ia ter escapatória, né? Então, o que vai sair dali talvez seja a Dedra, depois que ela, vamos dizer assim, ela retomar o prumo, ela perceba que ela pode usar o cara do jeito que ela quiser, né? Que eu não imagino que ela se apaixone por ele. Se tiver alguma coisa assim, vai ser uma relação muito doentia. Eu acho. Pois é. Outra coisa também que eu achei legal, mas eu tenho uma coisa a comentar, já nós vamos ver o que você tem a comentar sobre isso. É aquele núcleo do Império, só que, vamos lá. Eu lembro que no episódio 4, 5 e 6, uma das bases visuais para o Império era os nazistas, certo? Sim. E algo que se comentava também era que, tipo, não tem negros no Império porque o Império é baseado nos nazistas. Aí eles vêm Tem um aqui detalhe e que eles colocaram um oficial. Tem alguns oficiais ali que são negros. não, Eu pensei, isso não descaracteriza o Império? não. O que o Império faz, porque é que o Palpatine assume, Palpatine não aceita aliens no Império. Ah, tá. Pra você ver que assim, a coisa mais rara que tem no Império foi a entrada lá como é Do... o cara lá Sim, sim. O grande admiral. sim, o Admiral. Porque ele, quando ele entra na academia do Império, ele é extremamente perseguido pela galera, porque ele não é humano. O Troll. Ele só entrou porque o Traum, né? Ele só entrou porque ele tinha forma humanoide. Palpatine não aceita alienígenas no Império, Entendi. como membros do A Império. questão racial aqui é a questão alienígena e não a questão racial Exatamente, que a gente porque conhece. não é uma questão étnica, é uma questão de espécie mesmo. Então, Entendi. o Palpatine, ele privilegia humanos. Ele quer humanos no Império. Ele não aceita outras espécies como membros do Império. Ele usa aliens, ele usa de outras raças. Mas dentro do Império ele não admite. Entendi. Faz sentido então. Então foi só uma. Era só uma observação mesmo que eu tive naquela questão ali. E tem todo o desenrolar daquela treta interna, né? A Dedra vai seguindo, igual o Círio, o Karn também vai seguindo aquela ideia que ela botou na cabeça, só que ela tinha informações, né? O Círio Karn não tinha. Tem essa questão, né? É. Ele tinha a obsessão pelo Andor, mas ele não tinha informações futuras sobre isso. E a Dedra estava o tempo todo confrontando informações ali de roubo de peças, né? E fazendo conexões ali Ela de... começa a ver que, assim, que o aleatório aparentemente não era tão aleatório assim. Pois é. Aí tem aquela questão também do Império não perceber algumas coisas porque eles se acham demais, né? Também tem essa questão que é levantada, né? Sim. Eles não percebem porque a gente é tão foda que não é possível que eles estão fazendo alguma coisa, né? E na verdade estão. Porque justamente assim, aquele lance do assalto é a primeira vez que acontece, vamos dizer assim, um dano muito grande para o Império, porque você tem que lembrar que aquilo ali era o pagamento dos soldados do Império. Então não era tipo, roubou um lote de munição, roubaram nave em tal lugar. Não foi isso. Foi algo realmente assim que ia repercutir dentro do Império, porque era o soldo da galera. Pois Então é. não tinha como o Império assim fazer vista grossa para aquilo. Porque todo mundo ia notar, né? Assim, os soldados não iam ficar sem receber. Então, e isso gerou um grande problema justamente por essa questão interna do Império.
porque mexia com vamos dizer assim, a estrutura interna, né? Os soldados, né? Porque ali, diferente, que é uma outra questão, né? Os Stormtroopers, né? Isso também você vê ali em Bad Batch, né? Quando começa a ter a troca de troopers por clones, a galera se alista e ao se alistar começa a receber. Os clones não eram pagos. Não tem o soldo. Eles eram fabricados para aquilo, né? Exatamente, eles tinham um vínculo com a República. E continua a série também trazendo personagens interessantes. É o Major Partagaz, que é o líder, né? Ele percebe a questão da Dedra e chama a atenção dela nos bastidores, né? Tipo, ele incentiva ela, dá as cartas que ela quer, mas depois ele diz, mas não faça mais isso, né? Não me questione mais na frente dos outros e tal. E ele também é um ator muito bom, né? Que ele já vem de Game of Thrones, está em 1899 aí. Ele é um ator muito interessante, aquele cara. Mas eu gostei daquele núcleo ali do Império de coleta de informações e análise, né? Achei interessante. Outro núcleo, esse aí é o coração da série, né? É o de Ferrix. O núcleo ali da galera que unida naquele planeta, né? Também dá a entender que aquele planeta é meio que um planeta lixão, né? Eu pensei que fosse o mesmo planeta do jogo. Sim, Fallen Order. Mas não Mas é. é um planeta semelhante, né? Sendo que a diferença de Ferris é aquele lance que tinha lá com o que ele era tinha uma função, né? Que era esse de desmanche, mas era administrado por aquela empresa que tomava conta daquele outro planeta. Então Ferris era meio que uma divisão, vamos dizer, era tipo terceirizado, né? Vamos dizer assim. Era onde o Império terceirizava a administração financeira daqueles recursos. E pra você ver, Janúncio, diferente de Mandaloriano, Boba Fett e Obi-Wan, eles não usaram aquela tecnologia do telão. A série foi toda em cenários reais e de larga escala, construído mesmo. Aquilo ali é um cenário construído, aquela cidade ali, Ferrix, e os cantos que os outros... Tirando ali quando você vai pra parte política ali e tal, que tem a cidade, aí bota um fundo verde ali. Mas assim, Ferrix, e quando você tem locais internos ali, foi tudo construído mesmo. Não tem aquele telão, não. Das outras séries, não. E a casa da Marva, da mãe a mãe do Endor, que não é a mãe de nascença, é a mãe adotiva, né? A gente viu que Endor veio de um planeta meio indígena, né? Que ele vivia ali, tipo indígena. Não, ele fazia parte de um grupo de órfãos de um planeta que foi explorado pelo Império até que ficou só aquelas crateras, né? Tipo, ele é aquele... Tanto é que eu pensei que no começo o mote da história ia ser ele em busca da irmã. Eu lembro nos primeiros episódios. Será que ele não vai achar essa irmã ainda? Uhum. Eu fico nessa dúvida. Eu pensei que a irmã dele era a irmã da Mon Mothma no início. Entendeu? Porque o Luta insiste muito pra colocar ele naquele grupo, pra apresentar ele a ela. Eu pensei que o Luta tava fazendo um joguinho ali, tipo, ele sabe que eles são irmãos e ele quer forçar algo aqui que eu não tô entendendo o que ele quer, mas não era isso, né? Então, eu também acho que a série meio que esqueceu essa questão da irmã e eu não sei se vai voltar, não. Talvez volte. Eu acho que volta. Imagina se a Dedra fosse a irmã dele, por exemplo. Eu nem sei por essa questão dele dessa busca pela irmã, porque se você analisar, tem aquele salto, né, de quando ele é resgatado lá pela Marva, e o tempo que ele leva, e aparentemente, todo aquele tempo da infância dele, ele não quis fugir, ele continuou vivendo ali. Então meio que ele é como se ele tivesse entendido que aquela galera ficou para trás. Mas ele tá em busca dela. Então, pelo menos no começo, né? Não sei agora se a prioridade dele vai retornar ou não, né? E o que eu tava falando era que a casa da Marva naquele planeta é todo feito de partes de naves espaciais antigas. Então todo aquele planeta tem muito essa vibe, né?
E tem aquela parada da união, de se tem algum perigo aparecendo, todo mundo começa a tocar aquelas paradas na porta. Eles têm uma questão É um esquema meio tribal. É, achei legal, muito legal mesmo. Todo mundo é unido ali, né? Tanto é que o O único que interessante. vacila é o namorado da Bix, que entrega o Andor, né? Que faz a ligação lá e tal, ele termina morrendo. Aham. Mas todo o resto da galera, ninguém entrega ninguém. Nem a Biggs, ela é torturada o tempo todo lá, mas ela não entrega nada. Nem ela, nem o cara que morreu, né? Que era o pai do menino da bomba. Sim, é Também verdade. não entrega ninguém. Ah, eu tava sem saber quem era aquele menino. É o filho do cara. Daquele cara que ficava lá na oficina. Que Ah, é tá. o cara que tinha o rádio lá na. Que depois ela descobre que tinha o rádio lá que fazia a transmissão pro Lutem, mas não sabia aonde a transmissão chegava. É. Entendeu? Ele sabia que tinha o transmissor, mas pelo modelo do transmissor eles não tinham como identificar aonde quem estava recebendo. Por isso que nunca chegaram no Lutem. A única maneira que tinha de chegar no Lutem era pelo Endor. Pois é. Eu gostei muito daquela vibe daquela cidade. Toda vez a série eu penso que ela não volta mais lá, mas a série retorna lá, né? O tempo todo, até que o Sim. Império resolve chegar lá, e a cidade reage meio hostil, né? Aí a Marva morre, aí tem toda o ritual de cremação, aí transforma a pessoa Um num tijolo. tijolo pra Colocar colocar na lá. parede. Eu acho bem legal isso aí, velho. Bem legal mesmo. Assim, o legal é que essas questões das culturas dos planetas, né, dos povos e tal, no caso de Endor, e se você for ver em Bad Batch, algumas coisas, você vê que eles vão marcando bem as tradições, né, de cada povo que vai aparecendo. Também lá em Contos dos Jedi, né, você vê mais detalhes ali do povo da Ahsoka, né? Então, assim, meio que aos poucos a gente vai vendo eles dando essas pinceladas, né? A gente também viu isso em Mandaloriano, já tinha lá naquele episódio que tem a Ahsoka, já tinha uma galera que tinha um outro comportamento, já tinha até uma outra estrutura de cidades, aquela coisa. Então, meio que é legal a gente ver que eles estão se preocupando em gerar ambientes diversificados, né? Tipo assim, você não vai ter uma monocultura. A monocultura que tem na galáxia é a monocultura do Império, né? É. De ir lá e oprimir os povos. Sem Mas falar que cada aquele povo, planeta aparenta ser tipo assim, como se ninguém ou poucas pessoas fossem nascidas ali, né? Meio que cada um veio de um canto, né? sim, é como se fosse realmente uma enorme metalúrgica, né? É, é verdade. Bem legal aquela interação daquela galera ali. Aí vem os arcos que já nos comentou, né? Inclusive a gente consegue dividir em mini arcos. Ainda tem os arcos maiores e tem os arcos menores. Como, por exemplo, o começo é o Andor na cidade dele, lá em Ferrix, né? Se encontrando com o Lutem. O segundo poderia ser o assalto, toda aquela questão do assalto. Sim. O terceiro é o da prisão, que olha que arco sensacional aquela história da prisão, velho. Toda aquela questões filosóficas mesmo, né, de você é colocado no sistema e quem lidera aqueles mini grupos também é do sistema, só que né, ele que tem que manter a ordem pelo império naquilo ali, só que ele não é do império, né? Ele não tem privilégio nenhum, Meu inclusive. condiciona a pessoa. Nem tem privilégios. Condiciona a pessoa, tipo assim. Como ele é aquele lance de você pegar o empregado para representar o patrão. Entendeu? Então, tipo assim, o Serkins, né? Qual era o lance dele? Ele tinha que cumprir aquelas metas para que ele chegasse no nível de ser libertado. Né? Ele tinha o tempo dele para a sentença dele. Mas como ele estava num cargo, vamos dizer assim, de chefia, né? Ele tinha lá, como você falou, né? Os privilégios dele, né? Ele tinha
E não só os privilégios, as responsabilidades, né? Porque ele tinha que manter a galera focada, tinha que manter a galera seguindo as ordens, porque ele sabia que se sobrasse, ia sobrar não só para ele, mas para todo mundo. Então meio que ele era duro com a galera, mas não porque ele trabalhava pelo Império, porque ele tinha a responsabilidade dele em cima daquela galera. E o benefício que ele ganhava em cima disso era justamente o tempo dele e de reclusão, né? Sim, que no final é o que desmancha tudo, é quando se descobrem que na verdade o tempo de reclusão você sai e vai para outro setor, né? Você é levado para uma outra. Por isso que também os grupos não tinham contato. Era muito legal porque você via que os caras tinham criado aquela linguagem de sinais, né? Meio que era para de alguma forma eles terem contato com uma galera além da que convivia com eles, né? Aí tem o meio que leva muito tempo, né, pra mensagem sair de um lado e ir pro outro, né, e passar por tudo, né? E no final de tudo tem um boato rolando que, olha, tem um setor inteiro que foi morto. E ninguém sabe o que foi que aconteceu, né? E no final se descobre que cometeram um erro e alguém que tinha acabado o seu tempo foi para outro setor e descobriram que ele veio de outro setor, né? Aí a informação tiveram que matar todo mundo, né? Pra não se espalhar essa história. Mataram todo mundo. Agora, uma coisa que eu fiquei bem curioso ali, que assim eles não contam, né? E a gente não vai saber, é quem e como desenvolver aquela linguagem de sinais. Não sei se isso vai pra frente não, porque inclusive o Andy Serkis não sabia nadar, o personagem dele, né? O Kinoloy. E perguntaram pro ator, né? Se ele tava vivo ou morto. Pro Andy Serkis ele deu um jeito e tá vivo. Na opinião dele, vai... Porque ali a gente não tem uma noção de quantos escapassem. A gente viu que muita gente se jogou, mas no episódio seguinte a gente só vê o Ender e aquele outro cara. Então assim, não se fala de quantos foram recapturados, se teve recapturado, se mataram a galera, não recapturaram, aproveitaram para matar, né? A gente não tem nenhuma informação. Pode ser que outros desses atores lá que estavam nesse núcleo possam aparecer em algum momento da segunda temporada, né? Eu vi uma conversa, Janúncio, que o uniforme da galera de Ferrix lembra muito o uniforme dos pilotos lá da Esquadrão Rebelde, né? Então, será que essa galera também aí da prisão que o Endor salva, né, pode se juntar também aos rebeldes futuramente? Porque eles têm algum conhecimento ali de... Tudo bem que era muita coisa automática, né? Assim, pra qualquer um conseguir fazer, né? Aquela montagem ali. Mas eles podem ajudar alguma coisa, né? E outra coisa, assim, que você não sabe necessariamente o que cada um deles fazia antes, né? Se você for ver, pegar pela forma como o Endor foi preso, né? Então, assim, qualquer um podia virar prisioneiro, né? O Endor foi quase um olho torto, né? Olho torto pra mim. Por que você olhou torto, né? Tá escondendo alguma coisa? Tá, aquele negócio do guardinha da esquina, né? Naquela história ali que é legal pra mostrar como o Império ele era arbitrário, né? Em questão assim de pesava muito. E aí também você vê que não é uma questão do Império em si. De quem estava naquele momento. Então meio que mostra também aquele lance, tipo, o Império como um todo, ele não tem interesse e ele não está, vamos dizer assim, a par de tudo que acontece. Então assim, aquela galera era condenada e levada para aquela prisão. Era o Palpatine que sabia disso? Não. Os caras estavam pouco se lixando. O que Palpatine se interessava era que o Império estivesse lá controlando tudo, né, dominando os planetas e no caso lá os interesses dele com os Jedi. Mas fora isso, tanto que depois do Imperador tinha uma outra casta ali
né, vamos dizer, dos burocratas, que era meio que a galera que administrava. Então, assim, era o administrador tinha uma outra galera abaixo dele, e por aí ia, até chegar lá naquele cara ali que estava ali em Escarife, ali, ou naquele planeta tropical ali, administrando. Então, aquilo ali, aquela prisão, o porquê que aquela galera estava sendo presa, a galera estava pouco se lixando. Agora me diga uma coisa, aquele planeta de praia é o mesmo que tem a prisão? Não. Ah, tá. Eu fiquei meio perdido ali naquele momento que os dois monstros capturam eles e... Por que os dois monstros pouparam eles e levaram pra onde eles queriam, entendeu? Fiquei meio... Foi meio um Deus Ex Machina, entendeu? Não, meio que assim, eles falam que assim, eles meio que também têm treta com raiva do Império, porque como o Império se instalou ali, prejudicou, vamos dizer assim, o costume deles de pescar, né? Prejudicou a pesca deles. Então meio que, vocês estão fugindo de lá? A gente não gosta daquela galera. Então meio que ajudou os caras por afinidade, né? Vamos dizer assim. Entendi. Eles não tinham um porquê ajudar o Império, já que o Império tava ferrando com a vida deles. Mas achei bem Deus Ex Machina aquela situação ali, bem... Não, como a gente diria, né? Foi a providência, né? Precisamos levar o Andor de ponto A ao ponto B. Como é que a gente faz isso? Bota aí uns monstros insatisfeitos que eles têm nave e eles vão dar uma carona. Pronto, foi basicamente... Não, e aquele lance, né? Eles tentaram roubar, mas aí também aquilo ali meio que de uma maneira menor, ilustra também assim o quanto o Império é malquisto e o fato das pessoas não gostarem do Império meio que vai gerando essa rede involuntária de aliados, né? Tipo, os caras não conheciam o Endor, não tinham nenhum vínculo com o lance da fuga dele, mas só de saber que os caras eram prisioneiros do Império, fugiram e eles podiam ajudar, eles acabaram ajudando. Pois é. Assim, também outra coisa. Mais um robô que não é também digital, é um robô que funciona, né? Pra vender boneco. Tudo Star Wars vai ter um robôzinho novo, né? O B2MO. B2MO. Também tem o K2SO ali também, né? Versões dele ali que em algum momento vai ter que apresentar na série, né? Como ele vai se tornar um parceiro do Porque, Cassian. inclusive, já tem no quadrinho canônico, assim. Agora, como o cara fala, ou eles vão adaptar esse arco dos quadrinhos, ou vão fazer uma versão, né? Fizeram um quadrinho do Andor, foi? Já tem quadrinho do Andor, já. Séries do Andor. Inclusive, tem o quadrinho que mostra como ele conheceu o K2SO. Quero ver. Ou a gente vai ver isso, assim, a adaptação desse quadrinho, ou eles vão fazer esse encontro dessa forma. Porque também a gente tem que lembrar, quem nunca viu Rogue One tem que lembrar, K2SO já está com o Endor no começo de Rogue One. Então, provavelmente, todos esses pontos aí, eles vão organizar para que a gente veja lá em Rogue One. Se eu não me engano, aquele mecânico que ajudou a decifrar lá a linguagem Sith lá em C3PO, no episódio 9, ele vai aparecer em Bad Batch, né? Se eu não me engano. Rapaz, acho que sim, aparece no trailer. Nada eu digo assim, já que ele vai fazer uma ponta lá em Bad Batch, nada impede que esse robozinho, esse mecânico, ele seja responsável por reprogramar o K2SO. Isso é legal. Isso é legal. Você reaproveita um personagem que já tá aí, que já tem uma função parecida. Assim, não seria impossível. Mas é no Bad Batch mesmo que ele vai aparecer? Eu tinha visto em outra coisa, não? Acho que é Bad Batch. Se eu não me engano é Bad Batch que ele aparece no trailer. Rapaz. Assim, ele vai aparecer em alguma produção do ano que vem de Star Wars, né? Seja, ou é Bad Batch ou é Mandaloriano, não lembro agora. É Mandaloriano. É Mandaloriano. Porque foi um dos trailers recentes.
É Mandaloriano que ele vai aparecer. entendeu? Eu lembro Então, desse assim, porque o Jovem Nerd fez análise do trailer da próxima temporada do Mandaloriano, aí eles que o Azaghal fica puto com aquele personagem que ele não gosta. É Mandaloriano que ele então, assim, aparece. é um personagem que você vê aí que ele tá circulando há muito tempo, né? Dentro do universo de Star Wars. Então nada impede que ele possa fazer uma ponta na segunda temporada. É. Porque realmente eu não li o quadrinho aí que apresenta o encontro entre o K2SO e o Endo. Então, assim, eu não sei dizer como eles ficaram amigos, né? Ou como o K2SO começou a trabalhar para os rebeldes. Então Mas, é tipo isso. assim, Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade aqui que a gente esqueceu de comentar. Mas é basicamente a que isso. eu encontrei foi aquela, né? Que a Dedra, né? A atriz que faz a Dedra, era a dubladora original da Yennefer em The Witcher 3. Sim, não sabia que ela era a voz original. Ela é a voz original da Yennefer de Wendenberg no Eu vi game. aqui que o K2SO está confirmado para a próxima temporada. Quer dizer, foi confirmado que ele ia fazer. Eu não lembro se o K2SO fala quando ele prende o Andor pra tipo utilizar o mesmo ator como se fosse assim a voz de todos eles é a mesma, Uma voz entendeu? padrão. Não, o que prende o Wendell fala. Agora, eu não, realmente não lembro se é a mesma voz. É. Mas ele fala, inclusive. Pois é. Então, é isso. Agradecer aí Janúncio pela presença aí em mais um podcast. E Andor realmente roubou a atenção. E Eu vi infelizmente que é ela. uma série que a maioria das pessoas não. Inclusive, tem algumas pessoas falando assim de maneira pejorativa, dizendo que Endor não era Star Wars porque não tinha Jedi e Sith. O que é, assim, realmente por ignorância, né? Porque Star Wars nunca foi essencialmente apenas sobre Jedi e Sith. Ó, eu vi que ela subiu em popularidade depois do final. Depois do último Aham. episódio. Ele subiu assim, pelo menos no ranking do IMDB lá. Chegou a bater top 3 há algum tempo atrás Uhum. aí, nas últimas semanas, né? E Certo. só caiu e atualmente tá em quinto. Mas assim, realmente, durante o lançamento, estava muito sem o pessoal ir atrás. Eu acho que com o chegar do final, a galera correu um pouco mais atrás e deu um pouquinho mais atenção. E talvez tenha sido por causa do vazamento da cena pós-crédito, né? Que a descrição já tinha Sim. vazado e a galera deve ter ficado curiosa e foi atrás, né? Aham. A É questão assim, da e Estrela da Endor é Morte. uma. Aquela questão assim de Endor, um grande diferencial de Endor, é que diferente de todas, assim, como a gente falou de Obi-Wan e de Boba Fett, foi uma série que caiu nas graças da crítica, assim, muito fácil. Se for procurar crítica especializada aí no YouTube, em outras plataformas, ainda só tem elogios. É uma série que, não é como PH Santos vai dizer, é Star Wars de terno e gravata, né? Então eu acho que deveriam dar mais atenção pros roteiros de Star Wars que estão por vir pra ficar nessa qualidade aí, né? Inclusive, eu até coloquei ela no portal essa semana, um dos roteiristas de Endor, ele falou que tinha um projeto, ele só não especificou se ele já tinha apresentado ou ele queria apresentar para Lucasfilm, que era um projeto para uma série nos mesmos moldes do filme Munique de Steven Spielberg, que seria basicamente o quê? Um grupo de pessoas, né, vamos dizer, especialistas, criado para perseguir ex-imperiais, né? Que no caso o Munique é um grupo criado para caçar nazistas no pós-guerra, né? No caso no universo de Star Wars ele queria pegar essa ideia, né? Montar uma equipe que seria formada ali pós episódio 6
pra sair perseguindo Imperiais Remanescentes. Então, Star Wars, voltamos aí ano que vem, né? E é basicamente isso, gente. Então, obrigado aí, Janus. Eu nem terminei de assistir, inclusive, aqueles mini episódios lá, Tales of Jedi também. Não, É não muito achei. bom, vale a pena, viu? O próximo é o quê? Tô Mandaloriano, a louco próxima obra a sair de Star Wars? Acho que é Mandaloriano em fevereiro, eu acho. Pronto. Tá isso. Obrigado aí, Janus, por ter participado do meu podcast, né? E obrigado a todo mundo que ouviu. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Boa noite.